Mas como é bom, às vezes, abrir o Instagram hoje, assim, né? Ver Facebook, para quem usa aí, ou status, sei lá, o que você vê, e ver algumas mães, alguns filhos homenageando, trazendo algum tipo de memória afetiva, trazendo alguma gratidão, trazendo uma valorização, né, cara? Às vezes uns textos, assim, muito emocionantes, muito bonitos. Eu sigo um cara no Instagram lá que chama Mateus e o seu Zé. Não sei se vocês já viram lá, que são botafoguense e tal. E aí ele postou uma homenagem hoje, cara. O nome é legal demais. É que ele sempre usou o pai dele, né? Essa ele não usou. Você fica esperando até o final que o Mateus vê, ele só tá chorando. Que é mó legal que ele bota um videozinho assim, de zoeira, o pai dele tá assistindo, aí ele corta o vídeo, o pai dele já vai xingar ele. E é um vídeo que ele fez de homenagem, mostrando vídeo e foto de todos os momentos. E aí o vídeo corta na câmera do pai do Mateus e começa a chorar, e tá o Calano assistindo, um olhando pro outro, chorando que nem doido. Porque é muito simples e muito emocionante, né, cara? É uma relação muito bonita. E há 2 semanas atrás, eu vi uma pesquisa, acho que foi a Luta que mandou, que... Agora, quem é da área da saúde aí pode me corrigir, por favor, mas eu vi lá que o hormônio da ocitocina, para quem não está ligado, é um hormônio do seu corpo que conhecido como hormônio da felicidade, que ele te dá muita satisfação. Eu vi lá que crianças até 2, ou acho que até 2 anos, eles conseguem o ápice desse hormônio, da explosão desse hormônio, quando eles estão brincando ou perto ou próximos dos pais. Na hora que eu vi isso, eu falei, caraca, mano. E aí você começa a pensar um monte de coisa, tipo assim, quantas questões, né, familiares, mas principalmente, assim, o quanto que, hoje eu posso falar, né, pensando como pai, a gente às vezes cai não, às vezes a gente escolhe, né, vamos assumir a resposta, a gente escolhe construir o máximo de segurança e conforto para os nossos filhos, aí a gente sacrifica tempo com eles e saber que existem certas fases que se não for você com ele, é ninguém, e aquilo ali pode gerar trocentas coisas para frente. Então, cara, que privilégio, ao mesmo tempo que responsa, ao mesmo tempo que assunto sensível para alguns, falar de paternidade, falar de Dia dos Pais, falar de pai, não é fácil, não é simples, mas tem uma beleza e um tesouro único. E espero hoje que Deus, com a sua graça, sua misericórdia, possa nos edificar através da palavra dele aqui e através da minha vida. Amém? Então, fica tranquilo que hoje não é uma palavra para os pais, tá? Para você falar, então não é para mim não, vou dar um rolê. Não, fica tranquilo. A gente sempre tenta abranger todos e todas, tá? Então, antes de falar exatamente de texto, quem me conhece aí sabe que eu gosto de dar umas cutucadas aí na história e na filosofia. E aí a gente vai falar um pouco hoje de 3 caras, que eu não sei se vocês já ouviram falar. O primeiro deles é Aristóteles. Levanta a mão quem já ouviu falar dele aí. Quem está em casa também, dá um coraçãozinho. Outro cara se chama Baruch Spinoza. Levanta a mão. Só os leitores famintos. E o terceiro, um cara muito polêmico chamado Friedrich Nietzsche. Levanta a mão quem já ouviu falar dele. Eita, nós. Muito bom. Você que nunca ouviu falar, recomendo, se tiver uns 5 minutinhos da sua vida, bota no Google lá o nome desses caras, dá uma lida. Tem muita coisa boa e assustadora também. Mas beleza. Por que eu estou falando desses 3 queridos? Esses 3 homens que andaram pela Terra, né? Pelo menos até onde a gente sabe, eles tinham uma opinião sobre Deus, que acho que vai ser bem interessante a gente começar aqui hoje. Que é o seguinte, olha que legal. O Aristóteles, ele era um professor, tá? De umas 12 matérias. O cara era um gênio. E como ele era o cara que sabia muito, a galera tinha o costume de falar, ô Aristóteles, já que você manja, responde essa aí. Quem criou tudo? De onde que tudo veio? É fácil, mano. Do Criador. Os caras, quem que é o Criador? Aristóteles, aí você me complica. Mas tem um Criador aí. Os caras, então tá. Quem que criou o Criador? Tá ligado aquela perguntinha de criança, né? Quem criou tudo? Deus. Quem criou Deus? Aí você que tem uma mínima crise de fé, já fica apavorado, liga pro pastor e fala, olha aqui, tem um demônio no corpo. O demônio da dúvida. E não, né, meus queridos? É a coisa mais normal do mundo a sua cabeça pensar, tá bom, começou aqui? O que tinha antes? É igual eu pedir para você fazer assim, pensa no universo. Você provavelmente vai pensar um montoado de estrelas e o fundo sempre vai ser preto, né? Porque é o céu da noite que você conhece.
E aí a sua cabeça, ela está planejada a pensar que tem um depois. Então você meio que imagina que o universo é gigantesco, mas parece que tem algo depois. Não entra na sua cabeça que não tem depois. Não entra na sua cabeça que é o infinito. Não faz sentido. Não faz sentido, tá? Isso já é um outro assunto. Mas aí dentro disso, o Aristóteles, ele tinha missão. Ele falou assim, ó, cara, vou explicar um negócio para vocês. Presta atenção, hein? Muita atenção. O criador de todas as coisas, ele não pode ter sido criado por ninguém. Aí todo mundo, mas por quê? Porque se ele foi criado por alguém, pensa comigo, Deus está aqui, e aí aqui está o Pai de Deus, tudo bem? Se Deus tem pai, o Pai de Deus também vai ter. Se você pensar nessa lógica, que o Criador teve um Criador, teve um Criador, teve um Criador, ele vai falar o seguinte, nós iremos para o infinito e a gente nunca vai chegar no começo. Aí todo mundo falou, nossa, confuso isso. Mas resumidamente tudo que existe precisa ter um começo. E aí ele vai falar o seguinte, olha que legal. O Criador não pode ter tido um começo. Então, mas como assim? Porque ele não existe, ele é. O que ele quis dizer com isso, né? Esse Criador, ele não morre. Então ele também não começa. Ele não acaba. Então ele também não tem início. Aí todo mundo travou e falou, mano, não dá para eu entender. Aí ele é justamente o Criador de tudo, não entra na nossa cabeça. Por isso que ele criou tudo. Aí todo mundo falou aleluia. Não tinha. Não tinha aleluia ainda, porque nós estávamos no 500 a.C. Jesus não tinha nem dado rolê, o cristianismo nem existia. Tinha o judaísmo e tinha o que eu e você sabemos, a graça comum, né, pessoal? Deus está aí se revelando muito além do que a gente pode limitar. A gente é muito privilegiado de ter a Bíblia, a gente é muito privilegiado de ter alguém falando de Jesus, mas, cara, a gente não faz ideia de como é que Deus se comunicou com os povos por aí. E não cabe a nós responder, mas muito agradecer. E a questão do Aristóteles é que aí a galera fala, cara, muito louco, hein? Então você está dizendo que Deus é o primeiro motor disso aí, cara. E o que faz ele funcionar? Ele mesmo. Cara, quem que é ele? Aristóteles, não dá para saber. Poxa, Aristóteles. Então a visão do Aristóteles, olha que doideira, é que Deus é o primeiro motor. Não dá para saber o nome, não dá para saber a personalidade dele, não dá para saber seus gostos, não dá para saber sua vontade, só dá para saber que ele existe e criou. Doido isso, né? Para quem não sabe, gente, isso que eu acabei de apresentar para vocês é uma das provas de existência de Deus pela ciência. Então, se eu for conversar com um cientista da física quântica, que é um cara muito estudado, e perguntar para ele assim, você acredita em Deus? Provavelmente ele vai falar, eu não acredito, porque Deus existe pela minha razão, não pela fé. Olha que doideira. Então, cara, o ateísmo, só para você ter noção, o ateísmo está morrendo. Talvez você nunca parou para pensar nisso, né? Você achou que os ateus iam dominar o mundo. Mano, o ateísmo está morrendo porque a ciência já deixou claro que tem um ser criador. Só que a galera não tinha moral de dar um nome. Beleza. Chegou um outro cara chamado Baruch, olha esse nome, hein? Spinoza. O Baruch Spinoza é um judeu que nasceu na Holanda, certo? E foi mandado pela fogueira pelos cristãos. Então você já imagina aí que o cara é problemático. Cristãos católicos, tá? Só para você entender. Ele vai falar o seguinte, Deus não pode ser uma pessoa, olha só, Deus não pode ser uma pessoa, Deus não pode ser espírito, Deus não pode ser um ser fora da terra. Deus só pode estar na terra. Então olha que doideira. Para o Spinoza, Deus é tudo o que ele criou, porque quando ele criou, ele se fez na criação. Então, tudo só tem vida porque Deus está nas coisas. Tudo é belo e bonito porque Deus está nas coisas. E as coisas dão errado, as coisas ficam ruins, as coisas se perdem porque nós fazemos questão de matar Deus. Então, por exemplo, destruir a natureza, fazer mal para o próximo, usar da violência, são formas de atacar Deus. Então, para o Spinoza, Deus é a terra. A terra é Deus. Dessa filosofia dele surgiu o que nós chamamos de naturalismo, que são as pessoas que adoram a natureza como se ela fosse uma divindade, certo? Essa é perigosa. Tem gente que fala assim, não, Deus é a árvore. E essa é uma visão não bíblica, é uma visão de Spinoza, certo? E tem um terceiro cara chamado Nietzsche. Esse cara falou o seguinte,
Deus, ele é útil. Olha essa, hein? Deus é útil. Só que agora já foi. A frase famosa dele é o seguinte: Deus está morto e nós o matamos. Aí, para não te assustar de primeira, a Cláudia com a da cadeira ali, ele falou assim: Deus é útil, mas agora se tornou inútil. Ele escreveu isso em 1870, num livro chamado Assim Falava Zaratustra. É um dos livros super lidos aí. E esse maluco, ele falou o seguinte: sabe por que Deus está morto? Lá vem. Aí ele fala: porque nós o matamos. Aí todo mundo: você tá louco, filho? Minha mão aqui, ó, fiz nada, eu oro aqui, tô de boa. Aí ele fala assim: Deus serviu para domesticar a humanidade. E aí os seres humanos criaram as leis. Com as leis, nós não precisamos mais de Deus. Porque o papel de Deus era só colocar medo na gente, para a gente andar na lei. Como agora você anda na lei por causa da polícia, você anda na lei por causa da política, você anda na lei por causa do dinheiro, você anda na lei por causa das pessoas falando da sua vida, você não precisa de Deus, logo nós o matamos. Então, para Nietzsche, Deus é um ser útil, mas dispensável. Ele é considerado um dos pais do ateísmo. Porque muita gente que ouviu isso dele falou: caraca, então não precisa de Deus, né? Então Deus não existe, né? Então, certo? Olha só, Aristóteles, primeiro motor. Spinoza, natureza. Nietzsche, útil. Quantas vezes você já pensou que Deus é útil? Quantas vezes você achou que Deus criou tudo, mas ele não interfere? Quantas vezes você achou que Deus estava nas coisas? A gente não necessariamente lê esses caras para pensar como eles. A gente não necessariamente acredita no que eles falam para acreditar no que eles falam. Mas talvez, sem perceber, a gente começa a tratar Deus como um desses três aqui. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu queria falar para vocês o que a Bíblia fala de Deus. Então, vamos lá. Vamos abrir em Êxodo 3:16. Êxodo 3:16. Contar uma história para vocês rapidinho. Achei engraçada, cara, mas ela diz muito do que às vezes a gente acha e às vezes o tanto de dificuldade que a gente tem para lidar com a diferença. Estava dando aula lá em 2016, me marcou muito, já faz 8 anos. E aí eu entrei o primeiro dia numa sala lá, a sala tinha uns 44 alunos, sem zoeira, assim, a sala entupida de gente. E aí a primeira aula de história na escola, no ensino médio, no primeiro ano, é você ensinar pré-história. Então você tem que ensinar o início de tudo. Aí o primeiro capítulo lá é sempre assim, criação ou evolução. Aí a discussão danada lá, beleza. Aí é chato pra caramba isso, porque cada um tem sua opinião e tudo bem. Aí eu vou lá e falo pra eles: ô turma, quero saber de vocês. Quem acredita que Deus criou tudo? Dos 44, 43 levantou a mão. Um só que não. Aí esse um que não levantou, um moleque olhou do lado assim, ó. Viu que ele não levantou a mão, né? Aí ele falou assim: então você acredita no diabo? Tipo assim, ó a pergunta: você gosta de macarrão? Ó o rapazinho: nossa, então você chutou futebol? Entendeu? Tipo assim, eu perguntei: quem acredita que teve um criador? Aí o rapazinho: nossa, se você não acredita que teve um criador, então você acredita no diabo. Ele já jogou essa, você tá com o capeta no corpo e tal. Aí a sala inteira... Aí 10 minutos pra acalmar. Eu falei: mano, qual é que é? Né? Tipo assim, o que você pensa? Eu falei: cara, eu acho que teve a evolução e tal. Deu opinião formada, deu pra ver que ele lia alguma coisa. Pra quem conhece, esse menino que não levantou a mão é o Rubim. Não sei se vocês conhecem, é um amigo nosso lá de Caxambu, muito amigo meu no caso, e alguns meninos aqui conhecem. E naquele mesmo ano, gente, ele entregou a vida para Jesus. E os outros 43? Nenhum colou lá com nós na igreja. Espero que na vida deles eles tenham escolhido. Mas naquele ano,
de toda aquela sala e foi o único que se posicionou. Por que eu estou falando isso, né? Porque, meus amigos, a salvação de Cristo, ela entra a partir da honestidade. Você precisa, primeiro e antes de tudo, reconhecer que você não crê. Reconhecer que você não entende, reconhecer que não faz sentido, reconhecer que você tem medo da ideia de Deus, reconhecer que a religião te apavora. Reconhecer, porque Deus trata quem está doente, gente. Jesus trata, ele veio para quem? Para os doentes. Isso é muito louco, né? Porque, olha, uma simples pergunta: de onde você acha que veio tudo? E ele respondeu. E todo mundo julgou. Eu entendi que eu não podia julgar ele, porque eu também pensei como ele já. Eu falei, mano, vamos conversar. Essa é a história, mas olha as oportunidades que Deus dá, né? É aí que tá, a gente conhecê-lo, para que os outros conheçam. Então, vamos lá. Êxodo 3:16. Vai, amém aí, pessoal? Ajunta os anciãos de Israel e dize: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Amém? Alguém sabe quem está falando isso aí? Quem que é o cara que disse isso aí? Moisés. Outro nível, velho. Olha que interessante. Agora, meus amigos, minhas amigas, espero que esteja com os olhos esfregadinho, acordadinho, porque hoje é 2 horas de palavra. Mas, cara, é muita coisa aqui doida que Deus falou comigo e eu quero compartilhar o máximo aqui. Vamos ser bem prático. Mas olha só, gente, quando você volta para o passadão, os povos antigos, eles tinham um BO. Então, a gente tem, mas de forma diferente, sabe? Quem já fez mudança de casa porque você mora de aluguel aí? Nossa, cara, só de você pensar, vamos mudar de novo. Luta geracional, bem-aventurado casa própria, entendeu? O problema é que quem não tem nunca vai ter, desculpa. Mas o mundo tá osso. Então, assim, lá atrás, o pessoal, eles eram extremamente desesperados por terras boas, tá? Então, assim, o que era uma terra boa, no caso? Ficar perto de um rio que não tem seca. Por isso que você vai encontrar lá os egípcios, Rio Nilo. Aí você pega lá os assírios, Rio Tigres. Aí você pega os hebreus, judeus, Rio Jordão. Porque o rio faz a terra ficar boa, a terra ficando boa, agricultura, pecuária, existência, casinha, moradia. Estamos nós aqui, beleza. Beleza. Então, o povo era um povo que, tipo assim, eles eram muito carentões. Não tinha RG, CPF, não tinha sistema, não tinha nada. Eles tinham famílias. Tá? E aqui o contexto é que esse povo, coitado, estava como escravo lá na desgrena do Egito, que para quem não sabe era um povo bem cruel. E olha que doideira. Deus vai e fala com Moisés, você conhece bem essa história, né? Então, vai lá falar com esses caras. Mas olha que legal, Moisés, ele conhecia a cultura dele, né? Ele fala assim, mas quem que eu falo que você é? Tá ligado? Porque assim, a galera não te conhece, mano. Olha que doideira isso. Moisés, a galera não vai saber, porque lá no Egito tem 49 deuses. Qual que você é? Repara, a visão de Deus que essa galera tinha, presta atenção, era um Deus muito da natureza. O Deus da tempestade, o Deus do trovão, o Deus da riqueza, porque era tudo que o ser humano não tinha conhecimento nem controle. Então, Moisés vai falar, qual daqueles deuses ali você é para facilitar? Aí olha o que Deus se revela. O Deus dos seus antepassados. Aí ele pega 3 nomes aí, olha que doideira. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Presta atenção. Deus se revela para o povo dele como um Deus gerador. Então, se você olhar para o passado, se você olhar para quem veio antes, você vai encontrar Deus. Lembra do Aristóteles? Se você for voltando, você chega em Deus. Então presta atenção, Deus se apresentou para os judeus e hebreus como um Deus que criou eles. Mas como é que eles vão saber? Olha os seus antepassados. Jacó lembra? Esse eu lembro. Isaac, você lembra? Lembro. Abraão, você lembra? Então, o Deus deles. Então se eles acreditavam, eu acredito também. Repara que Deus se apresenta como um Deus de criação, geração. Tudo bem? Agora vamos para o segundo. Josué 24:2.
A gente vai dar uma andadinha aqui, mas prometo que não é nada demais. Vamos lá, sem preguiça. João 24, 2. Amém, amém, amém? Desculpa, gente, que João? Estou com o João por causa do The Chosen. Josué. Assisti hoje, eu chorei 15 quilos. Josué 24, 2. Amém, amém, amém? Então Josué disse para o povo, vamos lá, gente. Assim diz o Senhor. Olha aqui, Deus de Abraão? Não. Deus de Jacó? Não. Deus de Isaac? Não. Deus de... Eita, agora vai ficar louco, hein? Presta atenção. Esse livro da Bíblia já está escrito mais ou menos uns 200 anos depois de Êxodo. Então presta atenção. Em Êxodo o povo era escravo. Não tinha terra, não tinha lar, eles eram perseguidos. A única coisa que eles tinham é memória. O que Deus usa para se revelar para eles? A memória. Deus dos seus antepassados. Agora não, gente, presta atenção. Aqui, se liga, o povo judeu, o povo hebreu, já tem parte, ou está conquistando uma terra. O povo o povo de Deus, que a gente vai chamar de povo de Israel, já é um povo que tem o rio, tem a terrinha ali, e que quer o quê, gente? Quer garantir sua estabilidade. Agora, olha como é que Deus se apresenta para o povo. Deus de Israel. Por quê? Eu fui o Deus que gerei vocês, não fui? Agora eu vou ser o Deus que sustenta vocês. Eu sou o Deus que protege vocês. Então, sabe o povo que vocês são? Sim, qual? Israel. Então, eu sou o Deus desse povo. Então, olha que incrível. Deus se apresenta pelo passado, memória, e agora Deus se apresenta como o protetor. Aquele que, fica tranquilo que agora eu guardo todos vocês. Vocês não precisam mais do passado. Agora vocês me conhecem no presente. Agora vocês sabem o que eu estou fazendo, mano. Vocês viram eu libertar, vocês viram as pragas, vocês viram o Mar Vermelho, vocês viram os 40 anos, vocês viram os caras morrer porque vacilou, e agora vocês entraram. Vem comigo. Deus de Israel. Tudo bem? Agora vamos para o terceiro, hein, pessoal? Estão ligados aí. Isaías. Isaías 1, 24. Vamos lá? Isaías 1, 24, amém? Portanto, diz o Senhor... Olha aí agora, vamos lá? Deus de Israel? Não. Deus de Abraão? Não. Deus de Jacó? Não. Deus de Isaac? Não. Como é que ele está se apresentando aí? Senhor dos exércitos, mano. Agora vamos lá, hein? Vamos lá, Dedê. Deus de Isaac. Lembrança, beleza. Deus de Israel. O que nos sustenta. Senhor dos exércitos. O que interfere. Porque pensa comigo, o Senhor dos exércitos é o Deus que... Isso é muito doido de pensar, gente. Ele não é só um Deus que está aqui, pim, 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 pim. Ele é um Deus que avança. Ele é um Deus que se posiciona. Ele é um Deus que administra. Ele é um Deus que dá ordem. Então presta atenção, gente. Olha como é que Deus vai se revelando naquilo que o povo tem condição de entender. Porque aqui a gente já está numa passagem que está acontecendo o quê? O povo de Israel, com a sua terrinha, está sendo atacado constantemente por vizinhos. E agora Deus está falando, fique em paz, mano, que eu sou o Senhor das tropas. Eu sou o cara que cuida dos generais. Deixa que eu cuido. Confia em mim. Então, não é mais sobre a memória, não é mais sobre o lugar, mas é sobre a proteção que só esse Deus pode dar. Então, o mesmo Deus te gerou, te guardou e te sustentou. Tudo bem até aqui? Agora, vamos lá, hein? Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11, 1. Tudo bem? Vamos lá? Então, estava Jesus orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha assim o teu reino. O pão do nosso dia
Dê-nos a cada momento, perdoa-nos os nossos pecados, pois nós temos também perdoado aqueles que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Vamos lá, hein? Já estamos em Lucas 11. Jesus já tem os seus discípulos, e Jesus, constantemente, pessoal, ele se retirava para orar. Tudo bem? Por que ele se retirava para orar? Intimidade com Deus acima das tarefas. Intimidade com Deus para ouvir a voz de Deus. Intimidade com Deus porque o tempo está apertado, o tempo com Deus não é negociado. Jesus sempre quis ensinar isso para a gente. Nunca é sobre falta de tempo. É sobre você não querer. Ponto. Dentro desse contexto, você imagina que os discípulos, toda vez que acontecia um BO, chegava um enfermo, chegava um demoniado, acontecia alguma coisa, eles, né, Jesus, cara dependente, ué, como não ser, né, o próprio Messias? Provavelmente em algum momento aqui eles não viram. Sabe com os caras, certeza que tá no monte, vamos lá, subiu o Morro do Cristo lá de Caxambu, chega lá, o que eles encontram? Pelo visto, né, ó, Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, então você imagina, os discípulos aqui, né, imagina os 12, é muito bom, tentando, né, não vai de bom, não faz barulho não, vai guardar o mestre, vai incomodar. Os caras vai, certamente alguém pisou no galho, fez barulho, saiu o gato correndo, alguém tropeçou. Aí os caras chegou. Quando eles chegaram, o que eles viram? Né? A gente gosta de imaginar, pô, Jesus de joelho, sei, Jesus só assim, Jesus no momento Cleverson, não sei, filho, mas Jesus estava lá. E o legal é que os caras entenderam que ele estava orando. Então não era uma coisa meio assim, tipo, será que Jesus só está olhando para o mato? Provavelmente eles viram que Jesus estava falando, sozinho, né? Talvez em voz alta, e talvez de olho fechado, não sei, talvez ele estava no chão chorando muito, cara, contrito. Sei lá, cara, seja criativo, isso aqui a Bíblia deixa, só não vai afirmar, sugira. E aí os caras esperou terminar. Mas olha que interessante, se você voltar no texto, não precisa voltar aí não, mas só para te explicar, a passagem antes aí, a gente até ministrei um pouco sobre isso, era Marta e Maria. Então assim, Jesus estava com os discípulos na casa de duas moças, que uma quis ficar muito com Jesus e a outra não parava de limpar a louça para servir Jesus. E, cara, é muito louco porque o Lucas não vai até o fim, né? Ele termina o texto com Jesus falando, a Maria escolheu a boa parte, a Marta não. Corta, Jesus está no monte orando e os discípulos estão... Então assim, só para você entender, né? Cara, não tinha nada sobre oração acontecendo ali. A Bíblia não te dá nada que eles já estavam indagando, que eles estavam curiosos. Não. Só que o texto parte e está lá, Jesus orando. E a reação desses caras foi assim, caraca, mano. Ensina esse negócio aí, velho. Vocês estão percebendo? Eles podiam ter chegado ali, ô Jesus, hora do lanche. Multiplica um pãozinho aí. Ô Jesus, responde aí, quando que o Senhor vai meter arma nos romanos? Ô Jesus, quando é que o Herodes morre? Cara, de alguma forma, presta atenção nisso, meus amigos. O que Jesus estava fazendo ali foi fascinante, cara. A forma que Jesus orava, o coração que ele estava ali, o que ele orava, cara, provavelmente constrangiu esses caras, mano. Deixou esses caras encabulados, ou deixou esses caras percebendo o seguinte, nossa, velho, estão fazendo tudo errado. Caraca, eu preciso disso aí, mano. Sabe o que é isso aí, meus amigos? Santidade constrange, meus amigos. Santidade dá fome, cara. Vida com Deus é atraente. Só que ao mesmo tempo desperta ódio, velho. Porque quem tá perto de Cristo irrita, maluco. E não irrita porque é chato. Irrita porque você não consegue quebrar aquela pessoa. E Jesus estava quebrado, mas ele não estava quebrado por opiniões, ele estava quebrado na presença. Tanto é que estava tão intenso, olha como é que o texto ele te dá uma frase, mas você entende tudo. Os caras esperaram ele terminar. Gente, não sei vocês, mas quantas vezes você está numa oração aí e já te interromperam? Chega para lá. Por que a pessoa não se constrangeu de incomodar, entendeu? Por que ela não falou, nossa, não vou atrapalhar agora não? Não sei, mas Jesus não foi incomodado. E eles viram. O que eles viram?
descobre no seu lugar secreto, amado. Só que aí quando acaba finalmente, né? Os discípulos, pô, Jesus, será que você não pode ensinar, não? E é legal porque eles dão outra informação, né? Parece que os discípulos de João oravam tipo Jesus, de uma forma admirável, de uma forma diferente. Eles, com muita fome, eles falam, ensina esse negócio aí, cara. Aí agora a gente chega na beleza, gente. Agradeça a Deus você ter nascido depois de Cristo. Que só quem nasceu depois de Cristo tem esse privilégio. Imagina comigo agora, vamos lá? Jesus está aqui, tá os discipulinhos aqui, todos tipo, nossa, ele vai falar uns elogios, umas palavras, tipo, nós vamos aprender as 30 palavras novas aqui. Ele vai falar, ó, glamouroso, poderoso, majestoso, xalabaroso. Jesus começa. Dá a mão aqui, irmão, tá. Papai. Você pode estar olhando para minha cara agora, hã? Eu sempre chamei de Deus de Pai. Ah, então você entendeu. Se você sempre chamou Deus de Pai, parabéns. Porque aqui é a primeira vez da história que alguém chama Deus de Pai. Espera aí, Azar. Qual é? Vamos lá no qual é? Lá em Êxodo, Deus de Abraão, eu te gerei. Lá em Josué, Deus de Israel, eu te sustento. E Isaías, obrigado, Giovanni. Isaías, Senhor dos Exércitos, eu te protejo. Agora vamos lá? Eu sou o pai do Zion. Se alguém perguntar assim, ô Zay, você é filho de quem? Ele não sabe explicar cientificamente, mas ele vai aprender um dia. Mas eu, a Luana e vocês sabem, ele foi parido da gente. Ele foi gerado da gente. O Zion tem comido todo dia em casa. Porque Deus me dá capacidades para trabalhar, para conseguir ter um salário, para conseguir comprar comida, para que ele se sustente. Aleluia. Come uva infinita. Quando a gente sai para dar voltinha lá na rua, que ele ama, tem uns cachorros de rua. Eu sempre fui... Estou tentando saber uma palavra dentro da norma culta aqui. Eu sempre fui medroso. Outra coisa. Eu sempre fui medroso para o cachorro e tudo mais, né, cara? Mas esses dias teve de um cachorro não fez nada, coitado. Mas o cachorro eu já fui na frente do Zion, entendeu? E tipo, eu não pensei em nada, só proteger. Deus de Êxodo, Criador. Deus de Josué, sustentador. Deus de Isaías, protetor. Jesus vem e chama esse super Deus, de vários nomes e denominações, de uma palavrinha muito usada: Pai. Sabe por quê? Porque o verdadeiro Pai, cara, carrega todos esses atributos. Então o que Jesus faz? Ele não... Nossa, isso é muito louco. Jesus não quer, presta atenção, e ele não precisa convencer aqueles caras de nada. Se você voltar no texto, gente, o povo lá estava com medo. Então Moisés vem, ele pergunta a Deus, que nome que eu uso para esses caras acreditar? Quando os caras estão lá com Josué, eles estão sofrendo ataques. Então assim, que nome que eu uso para esses caras entender? Quando a gente está em Isaías, ele está dando a profecia, esse povo está aflito com as violências. Então que nome que eu uso? Eles não perguntaram o nome de Deus. Presta atenção, eles não queriam saber exatamente onde está Deus. Eles já sabiam que Deus existia. Só que eles não tinham noção da intimidade que eles podiam ter com Deus. E aí Jesus vem e fala, rapaziada, vou te falar um negócio. Isso aqui é muito lindo, cara. Quem tem nenenzinho em casa aí, ou teve faz pouco tempo, vai lembrar disso aqui que eu vou falar. Quando eles começam a falar, eles começam sílabas, né? Lá em casa aconteceu isso, não sei na casa de vocês, mas lá em casa, o Zion falou primeiro papá do que mamã. Não sei na casa de vocês, mas primeiro ele falou papá. Eu estava pensando sobre isso, né? Porque a Luana fica até mais tempo com ele. Mas ele foi lá e falou papá. E aí, eu não sei se aconteceu, mas é só para fazer um paralelo. Eu estava vendo uma pesquisa de psicólogos infantis que essas primeiras sílabas que eles vão falar tendem sempre aos que estão mais perto deles, certo?
Só que aí fizeram um estudo, né? Em aramaico, quais seriam as primeiras palavras? Que era a língua que Jesus falava. E aí eles encontraram Ab, Ab. AB, AB. Para quem não sabe, Ab. Ab, se você juntar Ab depois o B e o A, que é a continuação, vira Aba. Olha que loucura. Qualquer nenenzinho judeu, hebreu, falaria como primeira palavra da sua vida, provavelmente, Aba. Ou seja, a palavra papai, quer dizer Aba, Aba, papai, seria considerada a palavra mais infantil de todas, pessoal. É a primeira, é a palavra que qualquer um fala. É a palavra sem valor, porque ela não é complexa como as outras. Ela não tem beleza, ela não tem profundidade. Um neném de 10, 11, 12 meses já consegue falar. Jesus, o Filho genuíno de Deus, o mais profundo em relacionamento, aquele que nos ensina, meus amigos, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o além, sobre o futuro, aquele que você fala assim, Deus, minha vida está nas suas mãos, Jesus, salva meu coração, aquele que se entregou tudo, cara. Ele está falando assim, sabe qual é a forma que você vai se relacionar com Deus? Sabe qual é a forma que você vai ter a revelação de Deus na sua vida? Como? Assim como uma criança de 10 meses tem com o próprio pai. Qual é a revelação que uma criança de 10 meses tem para o próprio pai, mano? Pensa um pouquinho. Uma criança de 10 meses não sabe conversar. Uma criança de 10 meses mal sabe pedir. Uma criança de 10 meses não sabe avisar que tem que fazer a necessidade. Uma criança de 10 meses não sabe nem dormir às vezes. Está aprendendo a se alimentar. Dorme do nada e acorda toda hora. Agora pensa. Por que que o nenenzinho, que está no colo de vários, quando olha o pai de longe, faz assim? Ele não sabe fazer nada, ele não é um nenenzinho. Por quê? O que o pai traz para aquele neném? É aquele cara que fica comigo, mano. É aquele cara que me sustenta, é aquele cara que me protege. Eu não entendo nada, eu sou fraquinho, não tenho nada, mas quando eu estou com ele, eu estou bem. Jesus quer resgatar naqueles discípulos algo que eles perderam, ou talvez nunca souberam da existência. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de colo, meus amigos. De colo. Sabe por que o nosso coração esfria, gente? Porque a gente quer aprender a andar, cara. Sabe por que a nossa oração ela é monótona? Porque a gente está morando fora da casa do Pai. Sabe por que, meus amigos, que a gente está perdendo o pique e o ânimo da vida da igreja, perdendo o pique e o ânimo do discipulado, perdendo o pique e o ânimo de crer? Porque na sua relação de paternidade com Deus, você já é independente, você já paga suas contas, você já tem sua casa própria, você já tem suas escolhas. Papai e mamãe só servem para os feriados. Papai e mamãe só servem para um almoço. Papai e mamãe servem para cuidar dos netos. Papai e mamãe servem para ficar ouvindo as histórias, esperar ela terminar e depois fazer outra coisa. Deus é chamado de Pai pelo Filho. E eu te pergunto agora, você sentadinho aqui, quando você falou assim, Jesus, meu coração é seu. Sabe o que você se tornou ali? Filho, cara. Filho, cara. E qual é o jeito que a gente chama alguém quando a gente é filho dele, mano? Pai, velho. Mas o mais lindo é que Jesus insiste. Quando vocês falarem com Deus, falem Pai. Sabe por quê? Vocês nunca vão esquecer da sua identidade. Por mais que você cresça, por mais que você faça, mano, por mais que você consiga, por mais que as pessoas te admirem, por mais unção que você carregue, glória a Deus por isso, você sempre vai ser filho. E você é filho porque Ele te adotou. Então, nesse lugar, você que tem uma relação saudável com seu pai, você que tem uma relação péssima com seu pai, nesse lugar que o seu pai está vivo ainda, ou nesse lugar que você já perdeu o seu pai, todos estão convidados para a mesa da adoção, cara. Todos. Não tem mais desculpa para falar que não tem pai. Não há ferida
não há mágoa, não há arrependimento, não há culpa que junto a esse pai não se resolva. A questão é, a gente quer um pai ou a gente quer um Deus de Abraão? Ah não, Deus, eu só quero a parte que eu sei que o Senhor existe. Eu quero um Deus de Israel. Não, eu só quero um Deus que me abençoa e me faz caminhar. Não, eu só quero o Senhor dos Exércitos. É o cara que me protege contra o mundo. Jesus chega nos caras e fala, esquece, turma, vou te dar algo melhor. Vou te dar os 3 em 1. Só que esse relacionamento é no mesmo nível de profundidade que um neném de meses pode desfrutar. Que louco, né, meus amigos? A gente pensar que quando a gente tem 20 e poucos, a gente começa, agora eu estou sendo maduro. Quando a gente casa, a gente tem filho, nossa, agora eu estou vendo a vida adulta. Quando você consegue comprar uma coisa legal, você consegue construir uma coisa legal. E agora eu estou falando de ministério, cara. Pô, abrir uma igreja, começar um ministério e morrer por isso. Servir com excelência, cara. Viver uma vida devota, pregar pro seu amigo, ele converter, batizar as pessoas. A gente olha para isso e fala, cara, isso é incrível, mano. Só que, presta atenção, meus amigos, todas essas coisas só fazem sentido no colo do Pai. Vamos lá. Colo do Pai. É isso. E aqui está o grande ponto. Porque esse meu relacionamento com Deus não é mais de papai. O meu relacionamento de, velho. O meu relacionamento é de, vou chamar pelo nome, né? Porque nós já é adulto. Ô Senhor Deus. Senhor Deus, cara, as nossas orações, mano. Senhor Deus, peraí, não, papai, cara. Sabe por quê? Eu vou te jogar outra. Repara aí que criança com 5, 6, 7, 8 anos começa a parar de chamar papai. Porque isso começa a ficar constrangedor, mano. Um cara de 18 anos falar papai, é piada, não é não? É claro, você tem 18 anos, filho, como é que você fala com seu pai? Isso é uma questão cultural, gente, pelo amor de Deus, não estou falando se é certo ou errado, mas eu estou te trazendo à memória que a gente começa a se cansar de uma vida de colo. Porque a vida de colo me prova que eu vou ter que ser dependente para sempre. E ser dependente para sempre é, Deus, eu tenho vontade disso. Tá. Eu vou fazer se o Senhor responder. Pô, Deus, mas eu tenho um prazo. O Senhor não respondeu. Eu não respondi, você não me ouviu, você não quer esperar para ouvir. Por isso que eu fiz até uma relação aqui, para a gente concluir, meus amigos, é que existe uma relação muito forte para quem trabalha aí, e cada um no seu nível, que é a relação com o patrão. E é doido, porque o patrão, dependendo das boas coisas que ele fizer para você, das oportunidades, do jeito que ele te trata, sei lá, do valor que ele te dá, talvez você olhe para o seu patrão como um tipo, ou um símbolo, ou alguma referência paterna. E eu acho isso muito maneiro. De verdade, saudável até. Só que eu só queria que a gente pontuasse uma coisa. Aquela pessoa só se tornou o seu patrão, ou a sua patroa, porque antes de tudo ela viu em você o interesse financeiro. Hoje, vocês podem ter uma relação que o dinheiro não é mais conversa. Mas para de produzir financeiramente para o seu patrão, para a sua patroa, se a relação continua. Você vai se tornar descartável, mano. Você vai ficar velho. Vai ter um jovem fazendo melhor que você. Vai chegar alguém que vai te substituir. Agora, qual é a relação do pai com o filho? Meus amigos, só de eu lembrar eu já me marejo todo. Eu lembro direitinho o parto e o Zaya nascendo. E aquilo aquilo me inspirou, torocou todo, porque é inexplicável a potência de um parto natural ali. E até então era só a barriga da Luana, e quando vê, pá, nasce. E a primeira pessoa que ele vai no colo é minha, porque a Luana não tá sem forças nenhuma. Eu seguro ele aqui, cara. Eu já tô chorando assim, igual. Eu falo igual, mas é porque, tipo assim, aquilo me trouxe tanta vida. Porque é literalmente uma vida que eu e a Luana não tivemos controle para produzir. A gente fez o nosso papel, mas os 9 meses de geração, não tem controle nenhum. E aí a vida tá no meu braço, e aí eu lembro, caraca, quem que me deu vida, mano?
Quem que me gerou? Quem que me sustentou? Quem que me protegeu até aqui? Papai, mano. E agora ele está dando o milagre de exercer um papel que ele exerce. Caraca, velho. Só que aí você chega na vida de igreja. E quando a gente fala de discipulado aqui, a gente também está falando sobre isso, cara. Isso é muito sério para mim, para todos nós. A nossa relação de discipulado tem sido uma relação nesse nível. Nossa, que difícil, hein, mano? Difícil, cara. Quanta coisa tem que ser quebrada em mim, e talvez em vocês também. Mas é o lugar de colo que vai tratar isso. Porque é no lugar de colo que eu vou falar para o Zay as novas palavras, agora que ele já sabe falar papai. É no lugar de colo que eu vou abraçar ele quando ele está doente, mas é no lugar de colo também que, olhando nos olhos deles, eu vou falar, não faz isso. E se ele não aprender, correção. Meus amigos, porque se eu tenho intimidade do colo, é porque o pai tem a intimidade da correção. Precisa entender isso, cara. Você não deixa qualquer um sentar no seu colo, mano. Por quê? Porque o colo é um lugar de família, cara. E se os seus filhos, Deus Pai, estão no seu colo, o que a gente pode ouvir de tão perto? Então, meus amigos, esse Dia dos Pais, que Deus fortaleça no seu coração se estava fraco, ou que Deus te dê se você não tinha. Uma verdadeira paternidade dos céus na sua vida, cara. Paternidade dos céus na sua vida. Que você conheça o Deus Pai revelado por Cristo. Que você não saia daqui sem falar com Ele, na medida que Ele te oferece. Papai, cara. Como um filho de 10 meses. Como uma criança bem desesperada e carente. O que você precisa falar, assumir, reconhecer, recomeçar, pedir perdão, se arrepender, se posicionar, cara. Ser mais intencional com Ele. Sério. Se a gente não tiver a visão de Deus Pai, escuta bem isso que aqui a gente termina. Como é que a gente vai aceitar o Deus Filho? Presta atenção, cara. Só tem Deus Filho porque primeiro tem Deus Pai. Foi Deus Pai quem enviou. Como é que você aceita a salvação de Cristo, mas não aceita a autoridade do Pai? Eu quero o presente, cara. Mas eu não quero o percurso. Deus nos livre disso. Deus nos ensine. Deus nos aprofunde. Deus nos fortaleça. Amém, meus amigos? Vamos